Só quero que as mulheres fiquem aqui à frente. Você que é mulher, venha para cá, quero fazer uma oração por vocês. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Que bênção. Pastor Marcos, acenda aqui para mim o altar, por favor. Isto. Isso, vem para cá. E naquele momento especial, particular, houve um toque. Jacó foi tocado. Pode vir mais à frente, por favor. Pela maravilhosa visão de Deus. E a partir daquele dia, da sua vida, Tem mais mulher lá no banco, venham para cá vocês. As meninas também são mulher. Júlia, vem aqui à frente, Júlia. Você é mulher também, Júlia. Deus tem uma aliança com você. Eu conheço minhas ovelhas pelo nome, você viu? Mesmo que sejam crianças, né? Toque do Todo-Poderoso em sua vida. Isto. E você precisa se Com certeza vocês são a maioria na igreja. Porque ficou uns gatos pingados lá no banco. Hã? A minha pastora hoje está lá em Pompeia, né? Foi fazer um curso lá junto com a pastora Tânia e a Raquel, então por isso ela não está aqui, né? Mas pensando em vocês, eu escrevi umas poucas linhas aqui, pode ver que é minha letra mesmo, esses garranchos aqui, né? Então eu quero ler para vocês aqui antes de orar por vocês. Diz assim: Dia da Mulher. Todos os dias são teus. Mulher, aquela que junta, que agrega, que apazigua, que se compadece, que chora, que ri, que fala e como fala. Por emoção, sentimento à flor da pele, que se doa, que se entrega. Sem você não existiria a vida. A maternidade está dentro de você. Maria emprestou seu ventre para gerar o Salvador. Vocês são dotadas de uma percepção, um radar, que detecta aquilo que os homens não enxergam. Jesus chamou os homens por primeiro. Todavia, na crucificação, elas não o abandonaram. Você é muito mais do que pensa a seu respeito. Mulher, esposa, mãe, batalhadora, você é mais do que vencedora. Feliz Dia das Mulheres. Então feche os teus olhos, como vocês são pura emoção. Eu vejo assim que vocês vêm primeiro, né? A minha esposa veio primeiro. Por mais que eu me tornei o pastor da igreja, mas ela que veio primeiro. Então vocês são aquelas que avançam, que vão em frente, que têm atitude, né? Vocês se jogam, isso é incrível. A gente vê assim que vocês se jogam. Vocês creem que aquele que te chamou era o Filho de Deus. E a gente fica na razão, questionando as coisas, né? E isso é uma percepção que Deus colocou em vocês. Por isso que vocês são tão amadas por Deus. Porque sem vocês, primeiro que nós homens nem estaríamos aqui. Porque a gente ia existir da onde? Gerado da onde? Né? Feche seus olhos, põe a mão assim no seu coração, né? Representa a sua emoção, coração. Representa essa força que vocês têm. Pai, estão aqui essas mulheres, ó Pai, que o Espírito Santo, Senhor, as chamou primeiro, para que a igreja fosse essa balança, esse termômetro que as mulheres têm, de apaziguar, de se doar, essa entrega que elas têm, meu Pai, elas são uma inspiração para nós homens. Eu creio, Senhor, que nós, sem as mulheres, nós não conseguiríamos fazer, ó Deus, nem metade daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. E se hoje a aliança ela está crescendo, é porque há uma parcela muito grande dessas mulheres na evangelização,
no transmitir a palavra, no testemunho, na sabedoria. Sim, meu Pai, tudo isso, Senhor. Nós sabemos que seria impossível fazer a obra que o Senhor nos confiou sem as mulheres ao nosso lado, pois foram elas, Senhor, que jamais te abandonaram no meio da angústia, da cruz, no meio daquele momento de dor, crucificado ali, Senhor, onde os homens te deixaram, mas as mulheres permaneceram aos pés da cruz. Pai querido, que elas possam se sentir valorizadas pelo Espírito Santo, que elas tenham essa percepção, que elas têm já esse radar, de entender que o Senhor as chamou, e que o Senhor as ama muito. Por isso o Senhor criou as mulheres, ó Pai, criou a mulher, ó Deus, para ser a nossa auxiliadora, a nossa ajudadora, e muitas vezes ela tem sido o esteio, tem sido a coluna da casa. Muitas vezes a mulher, ó Deus querido, sozinha. Muitas aqui são sozinhas. E tem criado os filhos, tem levantado cedo, dormido tarde, tem se doado pelos filhos, tem sustentado a casa, Pai. Deus, que o Senhor possa cada dia mais cobri-las com o teu amor, com a tua graça. Nós sabemos que o Senhor é o doador da vida, porque o Senhor morreu por nós na cruz. Mas estão aqui aquelas que geram vida, e que o Senhor possa também dar a elas a vida, e a vida com abundância do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria de abraçar uma por uma aqui, tá bom? Mas estamos no culto, depois a gente abraça vocês. Volta lá para o seu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Que nós temos sede de Ti, Senhor. Algo que jamais vai saciar dentro da gente. A nossa sede e fome de Ti, Senhor. Da Tua presença a cada dia. Queremos Te buscar, ó Deus, a cada dia. Queremos Te buscar com intensidade, Senhor. Deus querido, nesta manhã, Senhor, está aqui Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a ser melhores cristãos, Pai. Nos ajuda a cumprir o Teu chamado, a ser exemplo para as pessoas, a testemunhar não só com palavras, mas com nossa vida, Senhor. Que as pessoas possam ver a diferença em nós. Ó Deus querido, fala conosco nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Há uma presença gloriosa nesse lugar aqui. Há uma presença forte de Deus. Há uma presença. Eu não sei quanto a você, mas eu estou aqui para pregar, já não é fácil não. Porque a gente sente a glória de Deus nesse lugar. É tão gostoso poder estar aos pés do Senhor. Tão gostoso, né? Tão gostoso estar em família. Hoje nós vamos ter aqui um almoço aqui atrás, né? Nós queremos criar essa identidade. No segundo domingo do mês nós vamos fazer um almoço aqui. Depois, se você quiser ficar, pode ficar. É um momento da gente ter comunhão. E o que nós vemos é que hoje as pessoas estão muito sós. As pessoas estão solitárias. Talvez elas estão rodeadas de pessoas, mas estão solitárias. Elas se sentem sozinhas. E o que nós queremos é que você se sinta em família. Então, por isso nós estabelecemos, junto com a pastora Rita, um momento de comunhão. Se você olhar na Bíblia, Jesus sempre esteve nas casas, jantando, almoçando. Era um momento que ele tinha para se achegar ao povo.
Por isso que aquele que se isola, ele precisa ser curado disso. Nós precisamos ser curados do isolamento, porque não é de Deus, não é bênção para nós, né? Tem pessoas que gostam, eu entendo que nós também temos que ter o nosso tempo sozinho, mas não é todo o tempo, não será todo o tempo na nossa vida. E Jesus então nos ensina, o momento que ele ensinava, muitas vezes era na mesa. Ele sentava à mesa e ensinava o seu povo. Nesta manhã, nós queremos trazer uma palavra que o Senhor falou conosco essa semana. São coisas básicas e simples, que está em Mateus no capítulo 5. Jesus está lá no Sermão do Monte. Se você quer saber os ensinos de Jesus, o que ele deixou para nós como igreja, são 3 capítulos, onde ele revoluciona a maneira do pensar do homem, como tratar os seus familiares, como tratar o seu próximo, como conviver em sociedade. Tudo isso está aqui, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no Sermão do Monte. Depois você pode ler esses 3 capítulos, e eu tenho certeza que para a gente colocar em prática é um desafio para nós. Tudo que ele ensinou, o cerne, aquilo que é a seiva da árvore, estão nesses 3 capítulos aqui. Como que você trata o seu inimigo, aquele que te odeia? Como que você trata seus pais, como você trata seus filhos, o seu próximo, estão nesses 3 capítulos aqui. E um deles, uma parcela, uma porção, nós vamos estar vendo hoje aqui nesta manhã, que está então em Mateus capítulo 5, verso 33 em diante. O tema da mensagem é sim, sim e não, não. Então esse é o tema que nós vamos estar hoje trazendo aqui. Mas como faz parte de um texto, então vamos ler do verso 33 em diante. Também vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Pai, está aqui tua palavra. Pedimos graça ao Senhor para transmitir aquilo que o Senhor quer para esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha só. Primeira coisa que, às vezes a gente quer aprofundar algumas coisas aqui na igreja, mas a gente não passa do básico, às vezes, para vocês. Volta e meia a gente vê as pessoas jurando. Eu juro por Deus. Jesus vem trazer, assim, algo muito mais profundo do que isso. Ele vem nos trazer a palavra nossa empenhada. Quando nós empenhamos a nossa palavra, antigamente, você lembra? Os antigos falavam que eles geralmente usavam bigode, hoje os homens quase não usam bigode, né? Estão usando barba aí. Mas a pessoa arrancava o fio do bigode e aquilo era a palavra dela. Lembra disso, não? Lembram? Os mais antigos lembram disso.
Então a pessoa empenhava o fio do tio Vitão, então aquilo, ele tem um bigodaço ali, gente. Então aquele empenhava mesmo, né? Arrancava o fio do bigode e colocava como se fosse sua palavra empenhada. O que nós vemos hoje são pessoas que estão falhando em honrar a sua palavra. Muitas vezes a pessoa diz assim, quando ela arruma um trabalho, tal hora eu estarei lá no combinado, né? E tal hora chegou e ela não foi. Por exemplo, você fez um orçamento lá, você que é autônomo, e aí você chegou na hora, você viu que você deu um orçamento errado, e aí você não vai. E aí muitas vezes, por não ir, também não me justifico o porquê de não ir. E a pessoa fica esperando. E depois, quando a pessoa começa a ligar para a pessoa que fez o orçamento, ela começa a dar desculpas. Por quê? Porque ela falhou. Então, queridos, a palavra, quando nós empenhamos a nossa palavra empenhada quer dizer compromisso. Nós nos comprometemos. Eu me lembro de uma situação aqui do Gessé, eu posso falar, ele não está aqui, mas ele é um homem de palavra. Como nós temos vários defeitos, ele também tem vários. Só que uma coisa eu reconheço naquele homem, ele é um homem de palavra. Uma vez eu peguei ele no contrapé, né? Ele estava iniciando na igreja, lá na igrejinha ainda. Eles vêm de uma separação, uma tragédia. Hoje eles estão colaborando no Ministério de Famílias. Geralmente quem tem problema no casamento vai para o Ministério de Família. Por quê? Porque Deus vai usar eles aonde eles tinham problemas. Aonde eles foram curados é que Deus vai te usar, sabia? Aonde você vai ser curado, é naquele lugar que Deus vai te usar. Aonde eu tinha problemas, como na parte de libertação, era onde eu fui curado naquela área da libertação, é onde Deus mais me usa. É assim que funciona seu ministério. Então, queridos, entenda uma coisa. Um dia, eu peguei e conversando com o Gessé, eu falei assim, Gessé, eu não me lembro os detalhes porque já faz muito tempo. Né? Eu falei para ele alguma coisa, falei assim, então você vai no encontro. Aí fui na casa dele, convidar, fazer a inscrição. Ele quis dar o migué, né? Quis pular fora. Aí, como ele falou assim, ele quis dizer assim que ele ia, mas ele não estava dizendo que ele ia, ele queria só dizer assim, vai embora da minha casa aí, pastor. É isso que ele queria dizer. Só que eu peguei e falei assim, bom, então já que você disse que você vai, faz a inscrição aqui. Ele fez, só por fazer mesmo. Só que no final eu falei assim, então tá ok, você dá a tua palavra agora? Aí ele falou assim, ele não tinha como dizer não, porque ele tinha assinado um negócio, e até ali ele estava só me enrolando. Quando eu falei assim, você dá a tua palavra, ele falou assim, eu dou minha palavra. Pronto. Você nota homens e mulheres que são pessoas de honra, quando você vê essa atitude de honrar a sua palavra. Hoje a gente vê assim muita meninice e criancice no nosso meio. Porque às vezes você vê lá na cadeia, lá no X, quem foi preso sabe o que eu estou falando. Lá no X, lá naquele lugar, aonde as pessoas ali honram a sua palavra. E quando eles dão a palavra, eles vão até o final. Mesmo em dano próprio. Mesmo quando você for para sofrer um dano, você empenhou a sua palavra. Então, você vai até o final. Amém, queridos? É isso que tem faltado hoje.
quando Jesus disse assim, que não era para você ficar jurando, é porque ali existia uma falsidade. O povo de Israel, eles juravam. E aí Jesus falou assim, olha, não jure. Por quê? Porque a terra é o estrado do Senhor, e o céu é a sua habitação. Então, nós não podemos brincar com aquilo que nós colocamos como palavra. Se eu dei minha palavra, então agora eu vou ter que ir até o final. E hoje o que tem faltado são pessoas de palavra. Eu separei aqui algumas, que nós hoje, já falei sobre horário, já falei sobre, muitas vezes, você empenhou sua palavra para pagar um compromisso. A pior coisa não é você não conseguir honrar aquele compromisso. A pior coisa é a pessoa deixar de lado. Porque, querido, nós vivemos num país que está assim no alto e baixo, agora está mais ou menos. Mas eu sei que nós, eu e você, temos dificuldades. Então, muitas vezes nós temos que chegar naquela pessoa que é o nosso credor, e nós somos o devedor, e nos explicarmos, olha, eu não consegui honrar esse compromisso, mas eu vou te pagar. O problema é que hoje as pessoas, elas vão deixando de lado. Eu quero dar um exemplo prático aqui, da casa do Senhor. Muitas vezes, eu até falo para o pessoal ali, abençoe a pessoa que está fazendo um encontro aí, indo para o encontro, que ela não conseguiu pagar tudo, assim, está quitado o negócio aí. Porque a gente sabe que se ela vai para o encontro e ela ficou devendo metade, ela não volta mais para a igreja, porque ela vai se sentir envergonhada. Por quê? Porque ainda ela, se é uma dificuldade financeira, a gente entende. Mas se, por exemplo, pega um lenço lá para mim, por favor, de papel, por gentileza. Mas se, por exemplo, é uma falha de caráter que ela tem ainda, e que ela não foi ainda tratada por Deus, porque ela chegou e ela ainda não consertou aquilo. Ela ainda não consertou aquilo dentro dela, ela precisa ser consertada dentro dela. Gente, nós vivemos em várias situações em que nós trazemos uma bagagem, talvez do nosso pai e da nossa mãe, que eles tinham falhas horríveis de caráter. E agora nós chegamos aqui, dentro da casa de Deus. Obrigado, filho. E nós precisamos entender que essas coisas precisam ser consertadas. Precisamos consertar essas coisas. Se a gente deixar de lado, é pior. Nós somos falhos. Quantas falhas eu tenho como pastor? Mas eu procuro melhorar. E como que eu melhoro? Primeiro, tem uma mulher dentro da minha casa. E ali é onde você é provado. Você mulher e você marido. É lá dentro. Teu primeiro discípulo é sua esposa. Você que é marido. Pastor, eu não tenho marido. Então você tem um discipulador aqui nessa igreja. E mesmo assim nós temos discipuladores também. Para quê? Para nos ajudar a crescer. Para nos ajudar a gente não ficar cometendo as mesmas falhas. Nós vivemos em um grande hospital. A igreja é um grande hospital. Tem pessoas que chegam aqui, sentem a presença de Deus, mas não permanecem. Por quê? Porque elas começam a olhar os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Queridos, se vocês não são capazes de suportar as nossas fraquezas, vocês jamais vão permanecer no reino de Deus. Porque nós somos seres humanos. Temos o Espírito Santo? Temos o próprio Deus dentro da gente? Temos. Mas nós somos seres humanos fracos e falhos. E nós vamos falhar com vocês. Vocês vão falhar com a gente. Entre vocês vão falhar. Por isso que há pessoas que elas dizem assim, não vou congregar mais. E elas estão erradas. Por quê? Porque é aqui dentro que se afia a sua espada. É aqui dentro, é nesse lugar, onde ferro com ferro, eles se afiam. É aqui onde você cresce espiritualmente. Lá fora você não cresce, por quê? Porque lá fora você não é confrontado. Ninguém vai dizer se você está certo ou errado.
Mas aqui você cresce. Aqui você vai aprender a verdade. É aqui nesse lugar, onde eu tenho que suportar a fraqueza do meu irmão, onde eu tenho que olhar para ele com compaixão, onde eu tenho que entender que a casa de Deus é um grande hospital. É onde todos nós, em alguma área da nossa vida, temos alguma falha, alguma enfermidade, e precisamos ser curados disso. Amém, queridos? Essa que é a dificuldade das pessoas que não permanecem no reino de Deus. E elas saem daqui atacando vocês e nós, achando que são as corretas. E aí Jesus disse assim: empenhe sua palavra, mesmo que você sofra algum dano. E aí muitas vezes a pessoa, ela diz assim: eu vou fazer uma aliança com Deus. Ela vem, faz aliança com Deus, diz que empenhou sua palavra e amanhã quebra a sua aliança. Quebra a sua aliança com Deus, quebra a sua aliança com nós, quebra a sua aliança com o ministério, com a igreja. E aí, que palavra foi essa que foi empenhada? Houve o que? Falsidade? Por isso nós precisamos entender quando o próprio Deus, ele fala lá em Êxodo, capítulo 20, assim: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E as pessoas estão tomando o nome do Senhor em vão. Estão empenhando palavra e não cumprem. Estão dizendo que vão fazer e não fazem. Estão dizendo que vão servir a Deus e não servem. Não, pode me esperar lá, pastor, que tal dia estarei lá. Não vem. Não são todos, é claro. Será que isso é uma cultura nossa? Será que é uma cultura do país? Ou será que isso é uma cultura do ser humano? De deixar as coisas, de não firmar um compromisso sério com Deus. Queridos, nossa vida é uma vida de batalhas. Sua vida, nossa. Os pastores são homens de Deus, mas também temos falhas. E a batalha que vocês enfrentam, nós enfrentamos aqui num nível maior. Se a gente olhasse para as circunstâncias, nós já teríamos largado e já teríamos caído fora a tempo. O que nos move, o que nos motiva a permanecer? Quando a gente vê que nós estamos crescendo dentro da gente e vocês também estão amadurecendo no reino de Deus. Isso que nos motiva. Nos motiva é quando você vê uma pessoa que estava no mundo das drogas e vem aqui, entrega a sua vida a Jesus, e a partir daquele momento começa um processo de transformação na vida da pessoa. Essas coisas que nos motivam. Eu sei que você que já é um líder nessa casa, você é líder porque você está se sentindo motivado, porque aquela pessoa é um troféu na sua vida. Ela te motiva a você permanecer. Claro que com tudo isso, as bênçãos começam a vir. As coisas começam a acontecer na sua vida, sem você perceber, daqui a pouco o milagre aconteceu. Por quê? Porque você empenhou a sua palavra. Você empenhou sua palavra, você fez uma aliança com Deus. E essa aliança, queridos, você já viu a sua aliança, você que é casado, você já viu se ela tem fim? Ela não tem fim. Por quê? Porque a aliança, ela não tem fim. Não tem como você, só se você cortar, serrar a sua aliança, esse anel que está no seu dedo, para você abrir ele e quebrar a aliança. Então a aliança que nós temos com Deus, a aliança que nós temos com o ministério em que servimos a Deus, ela é inquebrável. É até que Jesus volte. E aí, o Senhor diz aqui que muitas vezes nós empenhamos a nossa palavra com Ele, e aí as pessoas vão deixando de cumprir a sua palavra. Olha só o que está escrito. Deixa ali, que nós já vamos voltar ali. Mas eu quero te mostrar aqui, pela Bíblia, lá em Eclesiastes, no capítulo 5. Olha o que diz aqui, a respeito da gente fazer um voto a Deus, uma aliança com Deus. Olha o que diz. Diz assim:
quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber o que estão agindo mal. Agora ele diz aqui mais, ele diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, lembra lá que Jesus falou? E você está na terra. Por isso fale pouco. Gente, essa parte de falar pouco, eu vejo assim, que muitas vezes nós abrimos a nossa boca, em Provérbios assim, aquele que muito abre sua boca tem problemas. Eu vejo assim, Deus, por que eu falei aquilo, meu Pai? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Eu não pensei para falar. Você já viu isso? Você já passou por isso? Você falou sem pensar? E aí? Depois você vai ter que ir lá, pedir perdão. Aí, a parte mais difícil é você ir lá pedir perdão. Porque nós criamos um problema, ele não existia. O problema não existia, mas nós criamos. Agora nós vamos ter que resolver. Amém, queridos? Essa é a parte difícil, porque agora eu vou ter que ir lá, me humilhar para a pessoa. Reconhecer que eu estava errado, eu estava correto, por exemplo, né? Você falou, você se achou correto, mas o jeito com que você transmitiu aquela palavra não foi corretamente. O jeito que nós transmitimos muitas vezes a palavra, ela não bateu legal ali. Por exemplo, esse negócio aqui, ó, eu estou usando o Note aqui do Samsung para pregar para vocês. É uma bênção, para isso é bom. Eu já disparo lá para os grupos e tal, já chega lá na célula, está tudo aqui. Mas quando a gente vai usar o WhatsApp e escrever alguma coisa, meu Deus, é melhor você mandar um áudio, querido. Porque a pessoa vai saber como que você queria transmitir aquela mensagem. Porque talvez quando você escreveu, ela soou como uma afronta para a pessoa. Então, ele está dizendo aqui: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de, quanto mais das pessoas. Agora não vou mais nem me oferecer para trabalhar aí na igreja e tal, porque o pastor falou. Não, querido, o que Deus plantou no seu coração, de você servir a Deus, você não pode arrancar aquilo que o Senhor plantou aí. A tua gratidão pelo que Ele tem feito, eu creio assim que nós poderíamos ficar o resto da nossa vida trabalhando no reino de Deus e nós não conseguiríamos pagar. Amém? É ou não é? Ele nos salvou. Ele nos arrancou daquele mundo sujo lá e nos trouxe para o reino do Filho da sua glória, do seu amor aqui, que é a casa de Deus. Então, aí, olha o que ele fala aqui no versículo 4. Diz assim: quando você fizer um voto, ou seja, você empenhou sua palavra, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, queridos, quando você empenhar a sua palavra, quando você pegar um voto desses aqui, que é primícia, ou você faz lá o da cruz e tal, queridos, uma vez a pastora, ela foi orar na casa de uma pessoa que hoje nem mais congrega com a gente. Mas ela foi lá, a pessoa pediu: vem aqui orar na minha casa, pastor. Aí a pastora foi lá orar, né? Ungiu a casa e tal. E ela pegou e falou assim: eu posso ir abrindo tudo que tiver aí, que eu vou orando tudo aqui nessa casa. O pastor foi abrindo as gavetas lá. Meu Deus. Puxou assim a gaveta, caiu. Tinha um punhado de propósitos que ela tinha pego aqui na igrejinha pequena ainda. E estava tudo engavetado lá. Voto de tolo. Eu já vi
Isso eu entendo assim, que às vezes a pessoa pega um monte, vai na emoção, ele fala ali, não faça no coração. Não faça voto com Deus no seu coração. Faça aqui, ó. Pensa. Pensa bem que você vai votar ao Senhor. Aí a pessoa, eu já vi as pessoas, ela pegou um monte lá, final do ano, quis zerar a vida. Colocou todos aqueles votos dentro de um só, pôs uma oferta lá e entregou no altar. Saiu o peso. É melhor você fazer assim, querido. Porque a gente nós achamos que Deus nos perdoa. Nós achamos que o Senhor não está olhando para essas coisas. Nós achamos que aquilo que eu votei a Deus de servi-lo, eu acho que está tudo certo, porque Deus é amor. Sim ou não? Deus é amor. Mas Ele é o quê? Justiça. E agora vai aumentar mais. E Ele é fogo consumidor. Então, meu irmão, não brinque com as coisas de Deus. Estou falando aqui com o maior respeito e temor a Deus também, para que você entenda que quando você assume um compromisso na casa de Deus, vá até o final. Não abandone aquilo, porque foi Ele que gerou em você. Ele gerou um compromisso em você. Você tem uma gratidão com Deus. Queridos, se for para a gente largar as coisas de Deus, como que ficariam as ovelhas do Senhor? Como que nós, pastores, que tipo de argumentação nós temos com Deus quando nós largamos as ovelhas do Senhor? Nenhuma. Não cabe nenhuma. Não existe desculpa. Não existe, eu não aguento olhar para a cara daquele irmão, por isso que eu estou largando tudo aqui. Eu não aguento olhar para a cara daquela pessoa. O pastor, então, meu Deus do céu, está homem chato. Você entendeu? Não existe isso. Aquilo que Deus plantou em você, o voto que você fez, a aliança que você fez com Deus, que nós fizemos com Deus, ela é inquebrável. E as pessoas que estão ao nosso cuidado, elas não têm culpa daquilo que eu tenho, que eu não consegui resolver ainda. Eu não consegui resolver, porque o defeito está em nós. Quando, semana passada, se não me engano, foi de caminhar a segunda milha, retrasada, né? Passada? De caminhar a segunda milha? Retrasada, né? Gente, aquilo ali quebra a gente no meio. Você que diz que é cristão e não quer caminhar a segunda milha com a pessoa, que tipo de cristão nós somos? Jesus ensinou, se te pedirem a capa, entregue a túnica, não é isso que ele falou? Ou o inverso lá, a túnica entrega a capa. O que ele estava falando? Ele estava dizendo o seguinte: as pessoas vão te obrigar a fazer coisas que você não quer fazer. E aonde será isso? Dentro do reino aqui dentro. Aqui dentro. Vão te obrigar a fazer coisas que você não quer, mas você vai ter que fazer, abençoado. Porque senão você rasga essa Bíblia que você tem aí. Quebra esse aplicativo de celular aí da Bíblia também. Quebra. Porque servir a Deus é isso, é renúncia. Servir a Deus é viver uma vida de renúncia. As pessoas hoje, elas querem andar na vibe do show. Hoje tem um monte de igreja. Igreja do show, igreja dos programas. Tem igreja de muito programa. Quem faz programa, o que é nesse mundo aí fora? Pois é. Hoje, querem fazer da igreja uma igreja de programa. Quem faz programa é prostituta. Prostituta cobra para fazer programa. Queridos, isso é para você refletir. O reino de Deus não é desta maneira. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e de muito amor. Então, aqui fica claro que a gente não pode ficar votando
né? Com Deus. Aí eu empenhei minha palavra com Ele. Agora eu preciso entender também que quando eu empenho a minha palavra com os meus pais, vocês que têm aí os pais vivos, que ainda estão debaixo deles, vocês têm que honrar a sua palavra com os seus pais. Cuidar dos seus pais. Você cuida do seu pai? Cuida da sua mãe? Foi ver ela lá esses dias? Ela, ele. Você ora por eles. Você leva alguma coisinha para eles lá? Ou você vai pedir lá? Presta uma grana aí que estou quebrado. Hã? Queridos, né? A gente tem que honrar nossos pais enquanto eles estão vivos, querido. Porque depois que morrer, vai virar um remorso só. A gente que vai no sepultamento, aí a gente chega lá, as pessoas estão chorando lá, e de remorso. Se a gente conhece um pouco da história, a gente já sabe que ali, né, não é um julgamento, mas a gente percebe essas coisas. Agora veja bem, você como pai, o teu filho, você prometeu para ele que domingo você vai no parque. Chega no dia, você não leva. Você empenhou sua palavra. E aí? Como que ficou? Então, hoje eu estou cansado, semana inteira trabalhei no duro, no pesado, né? Deita naquele sofazão que ele te chupa lá para dentro assim. Hã? Porque está atolado lá dentro, só um guincho para tirar. É esse dia que você vai ter que renunciar à sua folga, cumprir sua palavra com os seus filhos. Então, essa parte é a parte que nos cabe como pais. Então, nós precisamos cumprir nossa palavra. Cumprir nossa palavra. Cumprir nossa palavra com a sua liderança, com os seus pastores, com o seu patrão. Horário lá, chega, marcou, vai no horário. E, já falei aqui, a palavra com o Senhor, palavra com os homens aqui, já falei também. E vamos para a última aqui. Queridos, mesmo que você sofra algum tipo de dano, que eu até já tinha comentado, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Já estamos encerrando a palavra aqui. Que nós precisamos entender essas coisas, né? Mesmo que eu tenha um prejuízo momentâneo, eu vou aguentar firme. Eu vou aguentar firme. 1 Pedro 3,17. 3,17. 1 Pedro 3,17. Diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Então, às vezes, é melhor eu sofrer fazendo o bem do que eu fazer o mal. E aí, olha só, 4,16, aí de Pedro mesmo, diz assim: contudo, se sofre como cristão, 4,16, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Você está entendendo? Muitas vezes você empenhou sua palavra, você está sofrendo ali, mas você aguenta firme, por quê? Porque a recompensa será grande para o povo de Deus. Nós teremos grandes recompensas, porque a vida do cristão não é só sofrer não, querido. É uma vida de bênção, de glória, de prosperidade, de poder, de autoridade. Se a gente souber, se a igreja soubesse a autoridade que foi constituída a ela, a autoridade, sabia que hoje as pessoas, pessoas que têm autoridade no mundo, lá, por exemplo, um governador, um presidente, os juízes, pessoas que exercem autoridade sobre o povo, queridos, elas exercem sobre o povo. Mas eu quero que você volte lá atrás, no Antigo Testamento, e veja Elias. Quem governava era o rei.
era o rei Acabe. Mas quem tinha autoridade sobre o tempo, sobre a temperatura, sobre chuva, sobre parar a chuva e mandar vir chuva, estava na mão do homem de Deus. Isso que vocês têm que entender. Deus, o Senhor, Ele deu autoridade para o seu povo. E muitas vezes, eu até comentei aqui na sexta-feira, que está em 1 Coríntios capítulo 6, que as pessoas elas buscam justiça lá no homem. Elas buscam lá no homem. Vou te processar. Vou não sei o quê. Agora, para o cristão, isso não pode ser uma regra. Não estou excluindo, porque é um direito seu como cidadão. Mas, porém, se você tem alguma dificuldade entre irmãos, você tem que resolver na casa de Deus, aqui dentro. Por quê? Porque a Bíblia me garante isso. Coríntios capítulo 6, leia lá em casa depois. Que ele diz assim, Paulo está falando, se vocês têm demanda entre vocês, não busquem as autoridades lá do mundo. Por quê? Porque muitas vezes as autoridades lá do mundo são ímpias. Eles não nasceram de novo. Primeiro que eles não têm o Deus que vocês têm. Vocês, a igreja, foi arrancado as escamas dos olhos. E viram o quê? E viram o mundo espiritual. E aí entenda o seguinte: você tem autoridade de fechar, de fechar a porta e de abrir a porta. Você tem autoridade, está nas suas mãos. Você tem autoridade para curar um doente através das suas mãos. Você tem fé para isso. Você tem autoridade para não colocar a mão e não curar. A autoridade foi delegada a nós. Foi delegada para a igreja. E nós muitas vezes não sabemos que temos esta autoridade, né? O Senhor então, Ele está provando a tua fidelidade na palavra empenhada. Ele está provando. Para encerrar, quero deixar aqui Êxodo, capítulo 20, verso 16, que diz assim, 20 e 16, que é um versículo que diz, bem firme assim, diz, não dará falso testemunho contra o teu próximo. Então, queridos, sua palavra é muito forte. Hoje as pessoas estão sendo levadas à justiça por causa da palavra que empenharam. Porque proferiu uma palavra e feriu a honra da outra pessoa. Agora, dentro da casa de Deus, aqui é diferente. Por quê? Porque Jesus diz que aquele que é fraco é forte. Jesus diz que aquele que é grande, que quer ser grande, tem que ser o servo de todos. Jesus diz que aquele que for humilhado será exaltado. Jesus diz que aquele que é o pequeno que é o grande. Ou seja, Davi, Deus escolheu o pequeno. Para quê? Para derrubar o Golias. Então, dentro da casa de Deus, o Senhor, Ele quebra as coisas que nós aprendemos lá com o mundo. Através de um banco de escola. E aí eu tenho que entender que esta aqui é a palavra que tem que reger a minha vida. E não aquilo que você aprendeu na escola, num banco de faculdade, ou seja lá o que for. Não sou contra fazer faculdade, pelo contrário, sou a favor, vá estudar, aprenda, mas entenda uma coisa, que aquilo que você aprende lá, se está contrário ao que você lê aqui, então o que você lê aqui tem que ser o norte da sua vida. Amém, queridos? É isto aqui que te comanda, porque esta aqui é a palavra do Criador. Aí você fica pensando, né? Estou encerrando aqui, gente. Deus, Ele é tão grande. Isaías fala que o mar está na concha da palma da sua mão. E mesmo assim, Ele habita dentro da gente através do Espírito Santo. Meu Deus, eu não consigo entender essas coisas. Eu sou muito limitado.
eu não entendo. Eu sei que está dentro de mim. Essas coisas a gente só crê. Mas são coisas que você fica pensando, Senhor, mas como é isso? O mar está na tua mão. Aí ele diz que aqui a terra é o estrado dos seus pés. Pensa o tamanho do pé de Deus. E o mar está na concha da sua mão. E o céu é sua habitação. E aí a gente vê assim, que muitas vezes o Senhor está ali na sexta-feira sentado aqui. Eu não entendo umas coisas que ele se expande, ele não cabe num invólucro como eu e você, e cabe, e depois ele é tão grande. Por isso que as pessoas que começam a raciocinar demais e não usam a sua fé para acreditar na palavra, elas não conseguem entregar a vida a Jesus nem se converter. Quando eu falei para vocês que essas coisas são demais para a minha cabeça, não quer dizer que eu não creio. Quer dizer que tem coisas que eu sou limitado como homem para entender. Eu só acredito, amém, queridos? E é isso que você tem que fazer, só acreditar. Que se você começar a questionar as coisas, você vai pirar. E vai chegar uma hora que você vai dizer assim, estou fora. E aí você vai dizer assim, sim, sim, não, não, não é comigo mais. Então, fique em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Você tem alguma dificuldade? Eu não vou te chamar aqui à frente para não expor ninguém, queridos. Isso é uma coisa pessoal sua. Mas, talvez nós tenhamos algumas dificuldades. Eu me encaixo também no apelo de dar a nossa palavra. E daí chega na hora, e agora? O que eu faço? Então, a reflexão dessa manhã é para que nós cuidemos com o que nós vamos falar. Empenhar nossa palavra com pessoas, com Deus, com nossa liderança e nossa família. São essas coisas, essas quatro, para a gente ser abençoado, para a gente entender assim que o Senhor está olhando para nós, como indivíduo. O Senhor está olhando para nós. E eu vou ter que aprender a caminhar com Ele. Eu vou ter que aprender a aceitar o meu irmão. Vou ter que aprender a aceitar a fraqueza do meu irmão. Porque, queridos, entendam uma coisa. Com os teus olhos fechados, por favor. Quando eu estava tirando uns diazinhos para descansar, em janeiro lá, que eu me ajoelhei no altar, o Senhor falou assim, querido, não é você que muda as pessoas, sou eu que mudo. Que eu falei assim, Deus, eu não dou conta de ser pastor, estou tentando levar o povo para ti e está difícil umas pessoas aí. Aí ele falou assim, filhão, quem muda sou eu. Vá lá e só pregue a palavra. Meu Deus, que cacetada que eu levei. Queridos, então nós somos esta pessoa. A reflexão dessa manhã é para cuidar com o que eu faço com a minha palavra. Quando eu empenho ela, eu vou ter que ir até o final, mesmo que eu sofra algum dano nela. Mas também reconhecer que nós temos um Deus que nos perdoa as nossas falhas, quando nós reconhecemos com as pessoas, com os filhos, com liderança. Mas se eu empenhei minha palavra com Ele, essa parte vai ser difícil a gente voltar atrás. Essa aí eu não posso te dizer que Ele vai te perdoar, porque é uma coisa entre você e Ele. Foi um voto que nós fizemos a Deus. O meu voto de servir a Deus no altar é até que Ele venha. Eu não posso quebrar. Senhor,
como igreja, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza, reconhecendo, Senhor, o Teu amor por nós, porque quando o Senhor empenhou Sua palavra de enviar Seu Filho, nascido de mulher, o Senhor enviou. E quando Jesus estava pisando nesta terra, nos ensinando os valores, quando o Senhor caminhou por essa terra, Jesus, quando Tu estavas lá no Getsemane, o Senhor disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. O Senhor também, Jesus, quando empenhou Sua palavra, veio com um propósito, não voltou atrás, levou a culpa, levou as angústias, os medos, os pecados de toda a humanidade naquela cruz. Nos abriu o caminho para a salvação, Senhor. E por isso que nós estamos aqui hoje como igreja. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, como igreja, para Te obedecer, seguir os Teus passos, ser parecidos com o Senhor Jesus. Assim como Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós queremos ser Teus imitadores, Senhor. Mesmo falhos, mesmo tendo dificuldades, nos ajude a crescer, Senhor, como igreja.